Olá a todos, meu nome é Roberto Torresi, eu vou falar hoje sobre bateria de lítio. Eu sou professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e esta palestra está incluída no ciclo de palestras de Química Vida. Então, a ideia de hoje é mostrar para vocês como as baterias de lítio em particular e as baterias recargáveis em geral saíram de ser utilizadas em sistemas de baixo consumo, como é, por exemplo, um telefone celular, por isso o título, para sistemas de maior consumo e de maior potência, ou seja, maior capacidade de armazenamento de energia e maior velocidade para consumir essa energia. Então, hoje vamos falar muito de bateria e de armazenamento eletroquímico de energia. Então, o primeiro, temos que ver o que é uma bateria e que é o armazenamento eletroquímico de energia. Então, quando nós há diferentes formas, como já vamos a ver, de armazenar energia, certo? Então, utilizar uma reação química, certo? Que tem a particularidade de poder fazer circular elétrons, ou seja, de gerar corrente, certo? E, nesse caso, nós decimos que estamos fazendo um armazenamento eletroquímico de energia, já que estamos usando uma reação química que o produto o reagente é o elétron. Então, isso significa que nós podemos ter uma bateria, como essa que está aí, que a forma da bateria não é muito importante, porque se fica definida por para que vai ser utilizado. Então, obviamente, esse tipo de forma é a que mais se adequa para um telefone celular, e nós queremos sair, a bateria quer sair de ser utilizada solamente para dispositivos de pequeno porte e ser utilizada já para grandes aplicações. Então, a outra coisa que temos que definir é o que é energia. Então, energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Ou seja, esse corpo, neste caso, é a capacidade que tem uma reação química de gerar trabalho na forma de corrente elétrica. Então, os diferentes tipos de energia, como já tínhamos mencionado, pode ser a que vem da luz, por exemplo, a utilização da luz solar para gerar algum tipo de energia, o calor, ou seja, por exemplo, uma usina termoelétrica gera vapor, ou seja, que gera calor, e isso depois faz funcionar uma turbina que vai a gerar eletricidade. A química, que tipicamente é uma bateria ou outro tipo de dispositivos que geram energia, por exemplo, a energia cinética, quando você muda a altura, por exemplo, isso está relacionado com a aceleração da gravidade, obviamente, e a eletricidade, ou seja, por exemplo, Itaipu, certo? Nós utilizamos a gravidade para armazenar água, depois a água muda sua altura e gera, faz funcionar as turbinas que geram a eletricidade. Então, aí temos distintos tipos de energia. E, tipicamente, o que significa realizar um trabalho? Ou seja, nós, por exemplo, se subimos uma montanha na bicicleta, certo? Nós estamos fazendo trabalho e armazenando energia. Quando chegamos ao topo, estamos em equilíbrio e temos energia potencial. E aí, quando descemos, transformamos essa energia potencial em movimento, ou seja, estamos consumindo essa energia e transformando-la em um movimento. Então, basicamente, isso é o que usa, o que é uma bateria. Certo? Ou seja, usamos a reação química para fazer armazenamento de energia e, posteriormente,
certo? A reação química é reversível, pode ir para um lado e para o outro, aí, em um momento, vai armazenar energia e depois essa energia pode ser consumida. Então, basicamente, essas são as palavras-chave dessa conferência, ou seja, baterias, reação química, energia. Então, para explicar como funciona uma bateria, podemos usar lo que es las represas hidroeléctricas, ¿no es cierto? O sea, si yo almaceno agua en una represa a una determinada altura, cuando yo faço esa agua va a pasar por una turbina, que es una estación donde se gera, ¿cierto?, a electricidad, y esa electricidad va a una línea de transmisión y donde es distribuida, ¿cierto? Agora, se eu faço uma represa a um nível inferior da represa superior, certo? Eu posso voltar a armazenar essa água e, quando essa eletricidade não é consumida, porque o sistema não está consumindo, certo? Eu posso usar essa eletricidade, que é sempre produzida, para quê? Para bombear ou, de novo, a água para a represa superior. Obviamente, aí esta represa para de gerar e só volta a armazenar energia potencial, como vimos com a pessoa na bicicleta no topo da montanha, certo? Então, isso é como se fosse um sistema, certo? Em donde a forma que eu armazeno energia é simplesmente armazenando água a um nível superior para depois, con la aceleración de la gravedad, nos podemos hacer funcionar las turbinas que generan electricidad. Y todo este sistema es muy parecido al de una batería. O sea, la represa superior es como una batería en la forma, cuando ella está gerando, o sea, cuando la agua espontáneamente va a mudar de altura debido a la aceleración de la gravedad, es como cuando la batería se está descarregando. O sea, si usted está usando teléfono, la batería se está descarregando. Cuando nos tomamos la electricidad que está sobrando en las líneas de distribución y uso para accionar o bombeamiento de agua, es cuando yo voy a pôr en la tomada a batería y voy a carregar ella. Entonces, ese descarregamiento, carregamiento significa que la reacción química va de un material A para el material B y después de un material B para el material A, como yo ya voy a mostrar de aquí a poco. Entonces, eso es, digamos, la analogía entre una batería con un sistema que se utiliza, ¿cierto?, de almacenar energía en la función de energía potencial poniendo agua a diferentes alturas. Entonces, ¿qué tem algo de novo? A bateria, a ideia da bateria é algo recente, ou seja, de los últimos 30, 50 anos? Bom, não. Se nós tomamos a escala, digamos, o calendário gregoriano, digamos, de zero, o ano zero, e o calendário que nós usamos, certo? Lá por los primeiros anos, 10, 20 anos depois de Cristo, aparentemente já existia uma bateria. Isso obviamente foi encontrado agora, certo? Na década de 80, onde se viu que se chama bateria de Bagdá, porque perto de Bagdá, isso foi encontrado, me rectifico, foi encontrado em 1936, por William Conning, certo? E o que viu é que havia diferentes metais depositados, certo, em esse tipo de objetos de las sociedades de esa época, o sea, 10, 20 después de Cristo. Entonces, digamos, eso significa que es una reacción química donde tem eléctrons. Por eso es que los metales se pueden depositar y eso es considerado, digamos, como una especie de batería de esa época. Obviamente que las personas de la época no sabían eso. ¿Sí? Posteriormente, a primera vez que fue, digamos, utilizado
tema com bateria foi no ano 1748 por Benjamin Franklin. Então, a partir daí, digamos, quando se armazena energia que depois se transforma em eletricidade utilizando uma reação química, se lhe denominou bateria. No ano 1800, Alessandro Volta, certo? Fabricou a primeira bateria, certo? Que se conhece, que está documentada, certo? Obviamente era de um tamanho gigante comparada com a bateria de hoje, certo? Mas a ideia já começou de esse negócio de poder, digamos, produzir corrente e depois usar corrente para armazenar novamente na mesma bateria. Posteriormente, em 1859, já aparece a bateria que é hoje usada nos carros, certo? Todo carro tem uma bateria de chumbo ácido, para que vocês vejam, essa bateria foi, a invenção dessa bateria foi no ano 1859, na França, por Gaston Planté. Posteriormente, outra bateria, no ano 1899, ou seja, quase, digamos, no começo do século XX, que é a bateria de níquel-cádmio. Essa bateria se usou por muito tempo, até faz uns 10, 15 anos atrás. Depois, praticamente hoje não existe mais, porque o cádmio é extremadamente nocivo para nossa saúde e para o meio ambiente. Posteriormente, en 1901, la batería de níquel-ferro, también una batería que puede utilizar innumerables veces en esas acciones de cargamento, descargamento. Y a primeira batería de litio foi quase 100 anos depois da bateria de níquel-ferro, em 1990, e não funcionou. Certo? Por quê? Porque era com lítio metálico e o lítio metálico é um metal extremadamente reativo. Isso fazia com que a bateria fosse altamente inestável e difícil de controlar. Então, a ideia de lo que hoje se utiliza, certo? Ocorreu aí entre 1980 y 1990 más o menos, y fue comercializada a partir de 1992, que es lo que se utiliza hoy, la batería de íon litio. O sea, el litio no muda su estado de oxidación, por eso no representa un problema como fueron las primeras baterías. Entonces, desde 1992 até o ano 2001, ou seja, quase 20 anos, as baterias de íon lítio se utilizaram fundamentalmente para dispositivos de pequeno porte, ou seja, eram baterias de baixa conteúdo energético e também com uma velocidade muito lenta para consumir essa energia, ou seja, de baixa potência. Isso mudou a partir do ano 2001, certo? O efeito desse pulo de passar de pequenos dispositivos para dispositivos maiores, como, por exemplo, estar em um carro elétrico, certo? Foi devido a lo que se conhece com o nome de nanotecnologia, ou seja, o fato de conseguir desenhar os eletrodos de bateria com materiais cuja forma e tamanho eram altamente controlados, são altamente controlados e são muito pequenos, foi o que possibilitou a mudança o uso das baterias de íon lítio. Mas vocês viram que passaram 20 anos. E essa disrupção que se produziu em 2001, certo? Produz que no ano 2019, 3 pessoas, que já vou falar um pouquinho mais para frente disso, ganharam o prêmio Nobel.
certo? Entonces, vocês viram que isso já em 2019 foi reconhecido como que as baterias tiveram um imenso impacto em muitos desenvolvimentos na sociedade e o que estamos utilizando hoje. Então, ou seja, qual é o motor que impulsa hoje a o desenvolvimento de inumeráveis diferentes tecnologias para, para, para o uso de las baterías. E isso está relacionado fundamentalmente ao interesse de uso das fontes renováveis de energia. E isso está relacionado ao fato de que, se vocês veem, por exemplo, aqui temos uma representação da temperatura, do aumento de temperatura na Terra e da atividade solar. Então, vocês podem ver que, em função dos anos, a atividade solar não mudou muito, mas sim houve um aumento da temperatura da Terra. A ideia dos autores desse tipo de estudo é mostrar que sim tem uma influência humana, ou seja, há um aquecimento global, e uma das formas de mitigar esse aquecimento global é a utilização de fontes de energia renováveis e diminuir o uso de energias fósseis, que o produto da fabricação dessa energia, o produto é o dióxido de carbono, que é responsável por esse tipo de fenômeno de aquecimento global. Então, a motivação na direção do uso de energia renovável é uma motivação fundamentalmente ligada ao meio ambiente, certo? E o uso de energia renovável precisa absolutamente das baterias, porque a maioria das energias renováveis são intermitentes. Então, quando, por exemplo, se você quer usar a luz do sol para fabricar energia, obviamente à noite não dá para fazer isso, então você tem que ter uma bateria para armazenar a energia que você produz durante o dia. Então, por exemplo, essas energias renováveis podem ser as células solares, ou seja, existem inumeráveis países que já têm campos extremadamente importantes de células solares. Isso significa que transformamos a luz do sol em corrente elétrica, ou a parte eólica. Aqui no Brasil tem um campo eólico importante em el estado de Ceará, certo? Então, para as duas coisas, para usar de forma inteligente essa energia, perdão, temos que usá-la junto com baterias para poder armazenar e poder utilizá-la quando quando o sistema precisa. Então, isto é obviamente é um desenho, pero temos aqui um campo de eólico com um banco de baterias para poder armazenar essa energia e depois introduzir essa energia na rede de distribuição elétrica. Então, o motor de desenvolvimento de baterias hoje é o uso de energias renováveis. Como melhorar tudo isso, e para isso é que se precisa da energia renovável. A outra motivação está relacionada ao tipo de demanda que a sociedade tem hoje para usar essa energia. Ou seja, todos vocês têm necessidades hoje que não existiam faz 50 anos, que para suprir essas necessidades, você precisa de baterias. Então, por exemplo,
uma coisa que é importante é a distribuição inteligente de energia. Hoje em dia, as redes distribuem a energia e quando essa energia não se utiliza, ou você a utiliza para bombeamento de água, para você poupar essa energia em forma de energia potencial, ou você vende para outro lugar, ou você tem que jogar fora. Então, se você tem baterias, você pode armazenar toda essa energia, não é certo? Ou parte dela quando você não utiliza e depois reintroduzir-la na rede quando é necessário. Isso está aparecendo já em diferentes países, certo? Como uma forma de fazer pequenas centrais de armazenamento de energia. Isso significa que aumenta a eficiência, certo? Porque aqui vale a pena aclarar uma coisa, que uma bateria não é um produtor de energia, é solamente armazena. Então, a energia tem que ser produzida de alguma maneira. Isso pode ser por fontes renováveis ou inclusive, utilizando ainda os combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, com uma termoelétrica, por exemplo. Mas o uso de bateria para armazenar essa energia quando não é utilizada, obviamente, aumenta a eficiência do sistema, torna esse fornecimento mais constante e regular, certo? Uma bateria, certo, em função da quantidade de energia que pode armazenar, ocupa menos espaços, certo? Otorga independência e mobilidade, ou seja, eu posso andar com o telefone celular de um lado para o outro, com o meu pequeno computador de um lado para o outro, bom, uma série de coisas, certo? Minimiza o consumo de recursos naturais, certo? Inclusive nos renováveis, certo? E, obviamente, o mais importante, provavelmente de tudo, é mitigar os impactos negativos no meio ambiente, ou seja, aumentamos o benefício por o fato de ter sistemas menos poluentes, etc., etc. Então, essas são algumas das razões que motivam todo o desenvolvimento de novos sistemas químicos de armazenamento de energia. Bom, para que vocês tenham uma ideia, já que eu falei de sistemas, certo? Isso é só uma pequena enumeração de algumas baterias, por exemplo, no sistema de armazenamento eletroquímico. Algumas dessas vocês conhecem muito bem, são as que se utilizam no carro, as baterias de jumbo ácido, nos telefones celulares, baterias de íon lítio, mas existe um grande número de armazenamento eletroquímico de energia, e isso depende muito para que vai ser utilizada, ou seja, quais são as características que esse armazenamento tem que ter. Mas também existem outros sistemas de forma de armazenamento de energia, como é a parte térmica e mecânica. Então, e obviamente, uma fonte renovável que o Brasil utiliza muito, que são toda a parte hidroelétrica, sendo que aí tem uma grande discussão quando ele impacto no meio ambiente, etc., etc., mas é uma fonte renovável de energia. Então, o futuro vai ser um futuro de múltiplas escolhas, já que dificilmente uno pode pensar que uma dessas tecnologias vai ser dominante. Muito diferente do que ocorreu no passado respeito a todos os combustíveis fósseis que realmente foram dominantes. Hoje, vamos caminhando para um sistema onde você vai poder ter um leque de opções para definir qual é o tipo de armazenamento de energia que você quer utilizar. Só para vocês, eu sei que muitos de vocês não são químicos, mas só para você ter uma ideia, essas são as reações químicas, por exemplo, para o que é uma bateria de jumbo ácido, e, por exemplo, no caso de íon lítio. Então, essas são as reações químicas. Todas essas reações químicas podem ir da esquerda
para a direita, ou seja, de reagente para produto, e depois, quando eu vou carregar a bateria, podem ir de produto para reagente de novo, certo? Então, isso significa que eu posso utilizar essas reacções inumeráveis vezes. Por exemplo, uma bateria de chumbo ácido de um carro, certo? Dura, certo? Facilmente 2 a 3 anos antes de começar a ter problemas. A bateria de um telefone celular, bom, isso obviamente depende do uso, mas todas duram um bom tempo, e isso é muito importante, certo? Porque quando uno pensa em o custo de um sistema, de uma bateria, tem que também pensar no tempo que ela dura, certo? Então, muitas vezes o investimento é um pouco maior para comprar uma certa tecnologia, mas essa tecnologia dura muito mais tempo, então isso também é um parâmetro que deve ser utilizado. Bom, então, dependendo de que o que uno deseja fazer, uno tem um leque diferente, e todos os outros sistemas, obviamente, são sistemas diferentes porque as reações químicas envolvidas para armazenar energia são diferentes. Bom, então, como é que funciona, finalmente, uma bateria de lítio? Certo? Então, nós temos dois materiais, certo? Por exemplo, no caso de lítio, nós vimos na slide anterior, certo? O que um era carbono grafite, certo? E o outro era um óxido metálico. Por exemplo, uno de los óxidos más utilizados en un pasado fue óxido de cobalto, ainda se utiliza, ¿cierto? Pero hoy en día tienen otros materiales. Entonces, un material, cuando la batería está cargada, ¿cierto? Va a estar a más alta energía que otro material, ¿cierto? Entonces, esa batería comienza a funcionar, vamos a conectar los dos electrodos, ¿cierto? Los electrones pasan por el circuito externo, y ahí, por ejemplo, ligan una lámpara, y los ion pasan por el electrolito, que es una parte de la batería, y llegan a otro electrodo. Una vez que eso, ahí acaba, y tenemos que poner en una tomada para poder recargar la batería, que es voltar todo al estado inicial, y ahí la batería está pronta para ser utilizada nuevamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que ese proceso puede ser realizado innumerables veces, ¿cierto? Y eso está relacionado a la durabilidad de la batería, y ustedes pueden ver que la batería tiene diferentes componentes, tiene un separador, tiene un electrolito, que es por donde pasan los ions, ¿cierto? Y tem toda a parte de conexão com o circuito externo para que o telefone ou o carro elétrico possa funcionar. Então, por exemplo, no caso específico da bateria de íon lítio, eu tinha falado que um electrodo é um óxido de cobalto, e o electrodo negativo é o electrodo de carbono grafite, certo? Y en este caso, el electrolito es un solvente orgánico, o sea, no es agua. Eso significa que las baterías de íon litio no gustan de humedad. Por eso, para fabricar una batería de alta tecnología, yo les voy a mostrar un poquito qué es lo que usted precisa para fabricar una batería, diferentemente de lo que es, por ejemplo, una batería de chumbo ácido, que toda la parte tecnológica es mucho más conocida por tener casi más de 150 años, ¿cierto? Y es mucho más industrialmente mais simples de você fazer uma bateria cujo electrolito tem água. Então, você não se tem que preocupar por trabalhar em condições que de um ambiente totalmente controlado, porque tem que ser, no caso do lítio, não ter umidade, etc, etc. Então, o lítio é utilizado, e é muito interessante simplesmente porque a massa molar, ou seja, o peso que o lítio tem, é muito pequeno, ou seja, é leve. Então, quando uno quer comparar baterias, sempre se compara energia almacenada
por kilogramo de batería, ¿m? O por o volumen que esa batería ocupa. Por eso el litio se hace muy importante porque a capacidad de almacenamiento teórica que tiene por kilogramo es muy elevada. Entonces, solo rápidamente, para mostrar cómo se hace un electrodo, ¿cierto? Nós temos aquí un material activo, que en este caso es un óxido de ferro, ¿cierto? En general, se utiliza carbono para aumentar la conductividad eléctrica de esa tinta que nos vamos a fabricar. Esto aquí es un polímero, ¿cierto? Y todo eso se disuelve y se forma como una tinta, como si fuese a pintar una pared, ¿cierto? La diferencia es que en general eso es preto porque tiene todo muchos polvos y fundamentalmente por carbono. Aí depois tem um aparelho que pinta uma folha, neste caso é cobre, que é o colector de corrente, se chama. Então, isso fica, pinta e seca sobre essa folha de cobre. Posteriormente, essa folha, como nós podemos ver aqui, é cortada, e aqui estamos fazendo uma bateria pequenininha, se chama uma célula botão, certo? Como por ejemplo lo que tiene en un reloj, ¿cierto? Bien pequenininha, ¿cierto? Pero todo ese ensamblaje, esa es la máquina para poner todo eso junto, ¿cierto? Tem que ser dentro de este aparelho que está aqui, que é uma câmara de atmosfera controlada, onde não tem oxigênio, nem também tem água, certo? Por quê? Porque eu já falei que tem um solvente orgânico e se entra água, aí tem outras reações que são indesejáveis, certo? Então, isso tem que ser evitado. E isto aqui é um aparelho para controlar se a bateria está funcionando bem ou não, certo? E então uno pode controlar muitas baterias em forma simultânea. Então, tudo isso, certo? Isso é em escala de um laboratório, certo? Tudo isso, mas muito maior, é quando uno vai em escala industrial para fabricar essas baterias. Então, a fabricação de baterias de íon lítio ou todas esas nuevas baterías secundarias que no utilizan agua, sino que utilizan solventes orgánicos, es bien delicada y de alta tecnología. Bom, então, as baterias, como a partir de 2001, saíram de serem utilizadas somente em dispositivos de baixo consumo, como por exemplo teléfono celular, para aplicaciones en dispositivos más mayores, como por ejemplo los carros eléctricos. Entonces, hoy los carros eléctricos son una realidad, ¿cierto? Tem muchos países, ¿cierto? Que de aquí en 10 años, prácticamente toda la frota de carros ya van a ser eléctricos. Ya tem cidades que têm carros que você pode alugar, que são carros elétricos que estão na tomada, aí você vai com seu cartão de crédito, põe, paga e usa o carrinho elétrico, certo? E já inclusive no Brasil estão sendo vendidos carros elétricos e o que mudou muito no último tempo não foi obviamente que as baterias têm a capacidade de armazenar energia, isso significa que o carro pode funcionar uma maior quantidade de quilômetros sem ter que carregar, certo? E que você pode carregar a bateria em uma tomada comum, porque o carro já tem um dispositivo que regula qual é a corrente de acordo a lo que você sabe que pode, essa tomada, você pode conectar esse tipo de cargas, ¿cierto? Entonces, lo único que va a terminar, dependiendo de la corriente que puede extraer de la corriente, de la tomada, eso va a tardar más tiempo o menos tiempo para você, digamos, almacenar el 100% de la energía que esa batería puede almacenar. Entonces, carros eléctricos ya son una realidad, pero también tem outro tipo de usos que é cada vez mais interessante, como drones, caminhões, mineração, em todas indústrias que podem ter um impacto muito interessante. E toda essa diversidade de usos
que hoje se dá a bateria fazem com que tenha uma inumerável quantidade de baterias de diferentes formas e de diferentes tamanhos, porque da forma não, mas o tamanho, o volume que essa bateria vai ter, significa que, obviamente, mientras mayor es la batería, mayor es la cantidad de material que tiene la batería, o sea, mayor es la capacidad de que ella tiene de almacenar energía. O sea, entonces, por ejemplo, aquí tem varias baterías de marcas diferentes, ¿cierto? ¿Cuál es a voltaje nominal de la batería? ¿Cuál es a capacidad de almacenar carga? ¿Mm? O sea, por ejemplo, acá es, por ejemplo, entre de 1600 a 2550 miliampere hora, ¿cierto? Entonces, significa que si vos extrae de la batería 2550 miliamperes, va a durar una hora. Eso es lo que significa ese número. Y esa es la masa que esa batería tiene, ¿cierto? O sea, son baterías relativamente pequeñas. O sea, aquí tem outras baterias, você pueden ver que las voltajes son diferentes, lo que almacena son diferentes, y aquí están las baterías que hicieron esa disrupción en el año 2001, ¿cierto? Y cuál es el voltaje nominal y cuál es en 39, 70 gramos, cuál es la cantidad de miliamper hora o de ampere hora que possam ter. Então, tudo isso depende, isso faz que o uso desse tipo de bateria hoje seja bastante extendido. Agora, para mostrar a importância de você estudar e de você conhecer como são os sistemas, tem ou seja, a importância do conhecimento técnico científico que está por detrás do desenvolvimento de uma bateria, certo? Está relacionado ao fato, que vocês já devem ter escutado, de lo que produce quando una batería es cargada sin ningún tipo de control. Oye, todos los sistemas de cargar baterías controlan la batería. Aquí se está haciendo pasar eso una batería, ¿cierto? Única, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que a medida que pasa corriente, ella se está comenzando a mudar el volumen. Significa que la batería ya se cargó y ahora está produciendo otras reacciones químicas, como es la producción de gases, ¿cierto? Y llega a un momento de explosión. Entonces, es muy importante toda la parte técnica científica del desenvolvimiento de la batería y del control de cómo se carga. Hoy ya la temperatura salió de 26 grados y llegó a 480 grados, o sea, se produjo una gran cantidad de calor. Ustedes, cuando usan o teléfono celular, ustedes ven que aquece, ¿cierto? Mas eso es normal, ¿cierto? Eso no es nada, no está ocurriendo eso que está ahí. Eso no es algo que se produce cuando vos está usando la batería, sino es fundamentalmente la mayor parte de los accidentes se producen cuando vos está cargando. Por eso hoy, ¿cierto? Cualquier dispositivo que use batería ya tiene un microprocesador que controla y mide permanentemente la corriente y la diferencia de potencial de la batería, y él detecta cualquier anomalía y corta automáticamente o suministro de energía en el caso de cargamento, o seu uso si la temperatura aumenta mucho, justamente para evitar ese tipo de accidentes. Entonces, saber todo lo que te extrae, las reacciones químicas que ocurren y cómo eso puede ocurrir es muy importante para prevenir cualquier accidente. Bom, então, como é que as baterias se estão transformando? Estão transformando a matriz energética por seu uso. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, para que ustedes tengan una idea, ya en 1973, o secretario-geral de la OPEP ya falaban de que nuevas tecnologías podrían aparecer independientemente
da desaparição do petróleo ou não, certo? Eh, ¿Eso qué significa? Es que durante mucho tiempo se pensó que carros eléctricos no iban a ser utilizados. ¿Por qué? Porque el petróleo iba, la gasolina era mucho más barata que una batería y que entonces eso iba a impedir el desenvolvimiento. Pero en realidad, nos ya vimos que la motivación no está en ningún momento. Yo falei que eso estaba relacionado al fato de que el petróleo iba a acabar. Yo falei que eso estaba relacionado fundamentalmente a, eh, ao meio ambiente, a nossa mobilidade, ao que nós precisamos para a vida que nós levamos atualmente. Portanto, é óbvio que todas essas novas tecnologias de armazenamento de energia vão conviver com o petróleo durante muitas décadas. Mas isso já tinha sido dito em 1973. Então, como é nossa matriz hoje, certo? Nossa matriz hoje, por exemplo, no Brasil, se tomamos o Brasil para ver, nós temos muita energia proveniente de hidroelétricas, certo? Uma boa porcentagem, acho que o porcentagem é aproximadamente 40%, certo? De parte hidroeléctrica, temos um pouquinho da parte nuclear, temos muitas termoeléctricas que muitas vezes funcionam fundamentalmente quando há necessidade de consumo por alguma razão, certo? Temos minas de carvão, certo? Que produzem uma energia altamente poluente e temos, certo? Também petróleo. Então, a matriz, tirando la parte hidroeléctrica, es una matriz de fuentes no renovables, ¿cierto? Y en algunos casos altamente poluentes. Entonces, lo que sería deseable es no pasar a una forma en donde no estemos fuentes renovables, como es a eólica, a células solares, producción de hidrogênio, certo? El hidrogênio se produce a partir de agua, por ejemplo, para eso necesitamos electricidades, obviamente, pero el hidrogênio es un vector energético, o sea, es una molécula altamente reactiva que una vez producida la podemos usar para producir energía en otros lugares, certo? Então, aqui nós transformamos todo isto em uma matriz muito mais limpa, muito mais interessante do ponto de vista do meio ambiente. E isso é o que, de a pouquinho, muitos países estão trabalhando, inclusive o Brasil, com os campos de eólicos, de obtenção de energia eólica, e para que tudo isso seja configure una matriz inteligente de distribución de energía, precisamos las baterías para almacenar energía cuando, en el caso de las energías intermitentes, de las fuentes intermitentes, o cuando no es o uso y tengamos que poupar esa energía para utilizarla en momentos más apropiados. ¿Cierto? Entonces, obviamente, o sea, hay muchas tecnologías de baterías que ya están, digamos, son maturas, como por ejemplo, será chumbo ácido, baterías de ion litio, mas eso no significa que no haya mucha pesquisa para desenvolver ainda dispositivos muito mais eficientes e com uma capacidade bem maior de armazenar energia. Então, por exemplo, um caso é, por exemplo, la batería de litio-ar. Entonces, la batería de litio-ar, aquí voltamos al litio metálico, aquí, que se oxida, y aquí tenemos oxígeno, o sea, o ar, que se reduce, y esta es la reacción química global, ¿cierto? Entonces, ese es un sistema muy interesante, porque compite en la producción de energía con
com o que a gasolina faz, então isso fica muito interessante, certo? Mas tem uma parte que é gratuita, que é o ar, certo? Mas o problema é que o oxigênio, certo? É extremadamente lento e o produto de sua redução, que é isto que está aqui, que é como se fosse água oxigenada, nada mais que um óxido, um peróxido de lítio, é altamente reativo e inestável. Então, esses são problemas que dão muito trabalho para as pessoas que estão pesquisando de como solucionar esse problema. Ou seja, a ideia está aí, agora tem que ser posta em funcionamento. Se você pensa, tardaram uns 15 anos para produzir a primeira bateria de lítio e tardou 20 anos para chegar a sua maturidade. Ou seja, em total, tardaram quase 40 anos para que uma bateria funcione bem. Então, vocês podem ver que esse processo de novas tecnologias tem vezes que é lento, mesmo que tem uma quantidade enorme no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, trabalhando nesse tipo de coisas. Então, essa é uma ideia, ou seja, não é algo que está funcionando, é uma ideia que está sendo desenvolvida como forma, e como esta, tem outras, eu só elegi esta aqui porque, do ponto de vista químico, é muito desafiador e é muito interessante. Então, essas são as ideias de um futuro, ou seja, isso é o que estão fazendo em diferentes indústrias, em diferentes universidades, é pesquisar para funcionar isso aqui. Esto es un campo, eso es en Inglaterra, perto de Birmingham, certo? Entonces tem um container, é exatamente um container que tem pode ver aqui, tem todas as baterias, um conjunto de baterias que sumam, certo? Uma energia de 500 vatios hora que pode ser descarregado em meia hora, ou seja, tem uma potência de 1 megavatios, certo? Isso está conectado com a rede de distribuição e é todo automático, ela detecta quando há pouco consumo da rede, então ela carrega as baterias e quando a rede demanda eletricidade, as baterias inyectan esa energía almacenada nuevamente en la red de transmisión eléctrica. Entonces, es una cosa bien interesante. Son proyectos que se están desenvolviendo rápidamente. ¿Y qué es lo que se puede hacer con un container que tiene 1 megavatio de potencia? ¿Qué significa eso? Entonces, significa, por ejemplo, que en el caso de una familia típica brasilera, podría alimentar a casa, ¿cierto? Por 3 meses. Antes de você ter que carregar de novo com energia todo esse sistema, certo? Ou, por exemplo, se você põe o container em um carro, isso é, o sea, para mostrar para você algo que não se pode, certo? Obviamente, porque pesa, é muito pesado, pero nesse carro, o carro poderia andar a uma velocidade, bom, dependendo da velocidade e tudo isso, pero mais ou menos durante 30 horas sem ter que carregar a bateria de novo. E se quando possamos voltar a ver um jogo de futebol, se ponemos o container en algunos de los estadios de la ciudad de San Pablo, ¿cierto? Eso, considerando la potencia y el consumo de toda la luminaria del estadio, más o menos podría iluminar todo el estadio, podría usar esa batería por aproximadamente casi 9 horas, ¿cierto? Entonces eso es lo que significa 1 megavatio de potencia o 500 kilovatios hora de energía almacenada en la batería. Bueno, aquí para mostrar que esto está funcionando, que es una realidad, esto en Australia, ahí en qué lugar de Australia, está aquí perto de Adelaide, tiene un campo eólico y aquí están todos las baterías para poder almacenar, eso está funcionando tan bien que está siendo modificado para aumentar su capacidad de almacenamiento de 100 para 100, o sea, 50%, de 100 para 150 megavatios. Entonces, todo eso es para después introducir toda esa energía que fue almacenada a partir de las turbinas eólicas
en la red de distribución que tem a Austrália. O sea, obviamente, tem outros lugares também, isso é só um exemplo. Bom, como usam lítio, certo? Entonces, para mostrar que nós temos vecinos, lo que se llama el ABC do litio, que es Argentina, Bolívia e Chile, certo? Bolívia tem aqui o maior salar de Bolívia, que é o Salar de Uyuni, que é um lugar muito bonito para ir turístico. Eu não conheço, mas conheço pessoas que foram lá, dizem que é muito bonito. E isto tem la distancia mayor, si esto fuera considerado como una circunferencia, que no es obviamente, eso para vos tener una idea, es más o menos de 130 kilómetros, ¿cierto? O litio no es eso branco que vos ven aquí arriba, el litio está en bajo, es una especie de salmora, y vos se tiran para arriba, evapora, o sol evapora el agua, y ahí precipita o cloreto de litio, que después es transformado en carbonato de litio. En Argentina, ustedes pueden ver que los salares son bien pequeños y los salares de Chile, que es uno de los mayores productores hoy de litio, son también relativamente pequeños. Certo? Mas, obviamente, tem outros países, en Afganistán, por ejemplo, también tem salares importantes. Certo? Então, digamos, esa es donde los grandes consumidores, digamos, de baterías de ion litio tienen que comprar o litio para poder hacer as baterías. ¿Cómo fue reconocido o cómo está siendo reconocido o impacto de la disrupción que produjeron las baterías y fundamentalmente las baterías de ion litio en toda la sociedad? Eso fue reconocido con el Premio Nobel de Química de 2019. Estos son los tres pesquisadores. John Goodenough, americano, trabajó en Inglaterra y ahora trabaja de nuevo en Estados Unidos. Él ya tiene 94 años. Stalin Whittingham, él es inglés, más trabaja en Estados Unidos. Tiene alrededor de 75, 76 años, y un pesquisador japonés, Akira Yoshino, ¿cierto? Que es el más joven de los tres, que él fue el que realmente pegó a idea de Goodenough y Stalin Whittingham y construyó a batería lá por 1986, 87, ¿cierto? ¿Cuáles son las ideas de ellos? ¿Cierto? Es o Goodenough, ele trabajaba con litio metálico, pero pensó que o sulfeto de litio podría ser interesante. Eso fue Stalin Whittingham. Goodenough trocó o sulfeto de litio por óxido de cobalto. Mas vocês podem ver que ainda utilizavam litio metálico, o qual tinha muito problema. E aí é onde apareceu el pesquisador de Japón, Yoshino, y trocó litio por carbono grafite de alta pureza, donde el litio podría se alojar, y ahí, entonces, o electrón pasa por el circuito externo y el litio va de un electrodo a otro, ¿cierto? Entonces, por eso es que los tres ganaron el premio Nobel como un reconocimiento de todo el impacto que tuvieron esas ideas en la sociedad, y que fue también muy bonito desde el punto de vista químico. No sé. Entonces, bom, ¿y el Brasil? ¿Y el Brasil cómo es que está? Bueno, no, Brasil teve no año 2018, eso fue un estudio que comenzó en 2017, ¿cierto? Que se empezaron a analizar los hechos que irían a impactar en el futuro de la industria brasileña. Entonces, bom, só para resumir, si você ven aquí la última línea, ¿cierto? Tem diferentes industrias y el impacto que tendría el almacenamiento de energía. Entonces, tem algunas que no importa, ¿cierto? El almacenamiento de energía va a ser indiferente, no va a tener un impacto crucial, mas tem otras que sí, directa o indirectamente. O sea, por ejemplo, si nos pegamos aquí
en la industria automotiva va a tener un impacto disruptivo, porque vamos a pasar de los motores a explosión a un carro eléctrico, ¿cierto? Entonces, esto puede ser una disrupción negativa o también puede presentar una janela de oportunidades para nuevas industrias que van a aparecer. O sea, hay una transformación de las industrias en ese caso. En otros casos, ese impacto no es muy bueno. Ese es un estudio que fue feito durante muchos meses por un número enorme de diferentes especialistas, ¿cierto? Analizando cómo todo eso iba a funcionar. Obviamente aquí tem outros eixos, estou falando só de qual é o uso especialista, pero aquí tem, por exemplo, redes de comunicação, inteligência artificial, isso foi um análise bem mais completo que só ver o que ocorre com o armazenamento de energia. Então, o Brasil se está preparando para tudo isso que está chegando e como isso vai impactar o que nós temos atualmente. Então, e onde tudo isso nos pode levar? Qual é o teto desse desenvolvimento? Qual é o teto do fato de nós ter um leque muito amplo de novas tecnologias de armazenamento de energia? Bom, teve um projeto que realizou uma família na Suiza, que es a construcción de un avión en que en su asa tenían células solares, o sea, él podía con la luz, ¿cierto?, fabricar corriente y obviamente usaron baterías, eso que se llaman baterías de ion litio poliméricas, porque son más leves. Ahí está, muestra cuántos kilos de batería tenía un avión, 633 kilos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía? Durante el día, ¿cierto? A propulsão do avião era diretamente com a eletricidade das células solares, que também carregavam as baterias para serem utilizadas à noite, certo? Então, como é um avião? Bom, este é um Boeing 747, para comparar, tem 68,5 metros, 68,5 metros de envergadura de asas, certo? E olha, este aqui tem 72 metros, é maior. Bom, a diferença é que aqui pode levar até, não sei, mais de 250 pessoas e aqui só leva uma pessoa. Este tem 4 motores, certo? E esse é o avião voando, certo? E faz uns 5, 6 anos, aqui está o lugar da rede que vocês podem ver afirmações, tudo bem interessante, certo? Ele cruzou de Estados Unidos a Espanha, mostrando que a conjunção das energias renováveis, como é o de uma célula solar com baterias, podem originar coisas bem interessantes e dar muita independência em muitas coisas, certo? O sea, por exemplo, em lugares afastados, em lugar de fazer uma rede elétrica que vai estar esse lugar, você pode construir um campo de células solares e poner bateria e com isso ter energia no local. Isso é o que nos está, é a mensagem que está falando esse projeto, que a combinação de diferentes tecnologias é possível. Então, com esto eu estou acabando a palestra e esta foto está aqui só para mostrar esse grupo de pesquisa que desenvolvemos toda a parte de energia, de almacenamento de energia e de materiais, de biomateriais, outras coisas. São 2 professores, eu estou aqui, está a professora Susana, e estas são todas as pessoas que trabalham com bolsas de diferentes organismos de financiamiento, como la Fundación al Amparo de la Pesquisa del Estado de San Pablo, o CNPq y ACAPES, y eso es muy importante para que esas personas consigan hacer seus doctorados, seus postdoctorados y desenvolver pesquisa y desenvolver conhecimentos que certamente van a ser muy útiles agora e no futuro para o Brasil, certo? E por fato de que essa geração de conhecimento depois se transforma em benefícios para o meio ambiente, benefícios para a sociedade.
Muito obrigado e acho que com isto acaba a palestra.